e vamos ler dos versos 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 1 a 10. Eu convido-vos em vossa casa a ler o resto do capítulo e não somente isso, se tiverem tempo durante a semana de lerem todo o livro de Atos dos Apóstolos, para assim estarem familiarizados com este livro e ver como o Senhor Jesus Cristo, o seu Espírito, o Espírito Santo continua ativo naqueles que hoje têm a salvação e como Deus opera no seu povo. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1 do capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo na hora de oração, a nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: "Olha para nós." E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda." E pegando pela mão direita, levantou, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem se firmaram, e ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceu como o mesmo que se sentava, pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desses acontecimentos, todos ficaram cheios de espanto e assombro. É aqui a palavra do nosso Deus. Nós vivemos tempos de grande diversidade. A diversidade ela pode ser boa quando ela se define dentro de alguns padrões. Mas, meus irmãos e amigos, quando falamos de diversidade dentro do Evangelho, nós estamos a diluir a verdade do Evangelho. E a verdade é que nós vivemos tempos de uma verdadeira salada russa. E é o que vemos no nosso mundo em relação ao Evangelho, que hoje é pregado em muitos púlpitos de igrejas. É tanta a variedade daqueles que dizem que têm o Evangelho, que tem levado o mundo a estar confuso em relação ao que é verdadeiro. E a culpa está no homem. A culpa está no homem, nos seus desejos e seus prazeres. E a verdade é que muitos utilizam a palavra de Deus para enganar e para trazer até si aquilo que eles desejam. E não para dar ao mundo aquilo que Deus deseja. Mas isto tem sido o trabalho e a vontade de Satanás. Muita da confusão que existe provém das mãos de Satanás. Vejam, desde sempre a ambição de Satanás é arruinar, a pôr por baixo, a destruir a perfeita criação de Deus. Nós vemos logo isso no início de Gênesis. Vejam, Satanás tem todo o prazer de pôr confusão nas mentes das pessoas. Em relação a tudo o que tem a ver com o Evangelho, com Deus, com Jesus Cristo. Agora vejam, se Satanás ele opera desta maneira com o mundo, ele também o faz com a Igreja. Tentando persuadir e afastar a Igreja do que ela verdadeiramente deve ser. Do que ela verdadeiramente deve estar fazendo. E do que ela verdadeiramente deve estar dando ao mundo. Ao longo deste livro de Atos dos Apóstolos e logo nestes primeiros 2 capítulos, temos visto em que se baseia o cristianismo. O que é que são os cristãos? E se hoje estamos com alguma dificuldade desta definição do que é o cristão, nós precisamos de olhar para a palavra de Deus. E temos que olhar para aquilo que caracteriza esta obra salvadora da pessoa de Jesus Cristo, este novo nascimento. O que é o povo de Deus, o que é o cristão, o que é a Igreja.
O que é a igreja de Cristo? Então é necessário nós clarearmos as mentes dos homens e das mulheres deste mundo em relação à igreja de Deus e a sua finalidade. Já vimos qual é a mensagem da igreja. E é importante nós nunca a perdermos de vista. Porque sem essa mensagem, a igreja não é nada. A mensagem da igreja é Jesus Cristo. Somente Cristo. Não devemos adicionar mais nada que possa dar a entender que há algo mais que possa preencher a vida do homem. Sem Cristo, não somos nada. E a mensagem da igreja é Cristo. Somente Cristo. É a igreja vive Cristo. E a igreja professa Cristo ao mundo. Agora, essa maneira de viver e essa maneira de falar deve ser autêntica e genuína. Veja, não apenas uma ilusão de alguém que está a apresentar algo que nem ele próprio crê. Aqueles que são cristãos sabem em quem têm crido. E têm esta mesma atitude e esta mesma disposição que nós vemos aqui logo no princípio de Atos dos Apóstolos. Esta transformação que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe aos seus discípulos. E de como ela se espalhou a todos aqueles que receberam a Cristo. Nós precisamos de olhar para eles. E temos que viver Cristo. Não ter incertezas. Mas sim, quando falamos a verdade. A história do cristianismo não é um faz de conta. Ela é a verdade. Então, se temos a verdade em nós, como Igreja de Deus devemos ser destemidos e audazes. Prontos para proclamar somente e unicamente o Deus de toda a glória. Proclamar a sua salvação. Para proclamar a sua justiça. Proclamar o seu amor, a sua misericórdia e também a sua ira. Porque o homem não tem olhado para Deus como Deus é. É interessante que ao longo destas últimas semanas nós temos nos apercebido que os cristãos, eles tremem e estremecem no sentido de quem é este tremor e temor diante de Deus, porque eles sabem quem é Deus. É interessante que, como já vimos lá nos Salmos, e vimos também aqui no próprio livro de Atos dos Apóstolos, como o povo, depois de ouvir as palavras de Pedro, como houve este temor diante deles. Verso 43 do capítulo 2, e em cada um havia temor em muitos sinais feitos e extraordinários realizados pelos apóstolos. O que isto quer dizer é que eles estavam diante do poder e da glória de Deus. E, meus irmãos, da manifestação de Deus. E nós temos que trazer isso ao mundo. O mundo tem que voltar a tremer diante de Deus. Já, porque mais tarde, mesmo tremendo, será a sua condenação. Chegar e pedir a Deus, Senhor, salva-me, pois sou pecadora. Então devemos ser destemidos, audazes, capazes de falar do Evangelho. E Paulo vai dizer, e vou-vos mencionar isso mais à frente, que ele não se envergonha do Evangelho. Lemos há pouco em Romanos capítulo 1. E nós vemos aqui em Pedro, e nós vemos aqui em João, e vemos nos restantes dos apóstolos, não há vergonha em relação à pessoa de Jesus. Esta é a igreja. A igreja que não tem medo de falar de Cristo. Não falar da doutrina, do ensino. Vejam, no verso 42 do capítulo 2, depois deles ouvirem as palavras de Pedro, depois de muitos se terem caído aos pés do Senhor, naquele dia, verso 41 no final, juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja que tem doutrina, que tem ensino. Não é uma igreja com ideologias, com apenas filosofias. Nada disso. Ela consiste na palavra de Deus. Ela vive a palavra de Deus.
Nós já vimos algo até aqui disso mesmo. A doutrina, o ensino e a vivência. Como Deus transformou a vida destas pessoas. Agora, aqui no capítulo 3, é-nos descrito algo maravilhoso da Igreja de Deus. Mas algo de uma maneira diferente. No capítulo 2 foi-nos dada a descrição geral da Igreja. E aqui no capítulo 3 é-nos dada a imagem personificada da Igreja. É visto a Igreja a operar, a se chegar ao mundo. Aqui é-nos dado o Evangelho em ação. Este Evangelho que eu estava há pouco a falar. Que é o poder de Deus, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também no grego. Aqui vemos a realidade do poder do Evangelho. Aqui é-nos dado a conhecer a mensagem poderosa que o cristão tem em suas mãos. Um Evangelho vivo e eficaz. É certo que o Evangelho é considerado por muitos como uma loucura, um escândalo. Vejam, o homem natural, o homem carnal, o homem sem Deus não compreende. Nem quer admitir o fato de estar totalmente perdido no seu pecado. E isto depender exclusivamente da graça divina de Deus, da obra de Cristo, do poder do Espírito Santo para ser salvo. Mas, meus irmãos, aqueles que foram iluminados, aqueles que foram tocados e convencidos pelo Espírito de Deus, reconhecem que não há outro meio de salvação para além do Evangelho de Cristo. Por isso não nos envergonhamos do Evangelho. É loucura para alguns, mas para nós é salvação. É isso que Deus diz. É salvação. É o poder de Deus para a salvação. Meus irmãos, o homem, a humanidade está sob o domínio, sob o poder da escravidão e da tirania do pecado. É preciso ser liberto disso. E não é um poder de uma nação ou o poder de uma filosofia que o pode resgatar. Não está nele próprio a salvação. Só o Evangelho, que é o poder de Deus, pode livrar o ser humano da tirania do pecado, daquilo que nos separa de Deus. Vejam, quando o homem pecou, caiu sobre ele toda a ira de Deus. A ira de Deus que envia o culpado para a destruição, para a condenação. Lá em João, nós somos lembrados pelas palavras de Jesus: quem não crê nele já está condenado. Mas quem crê nele tem vida. Então Deus chama a todos a prestar atenção ao Evangelho, que é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz à humanidade: salvai-vos desta geração perversa, fugi da ira vindoura. Chegai-vos a Deus. E, meus irmãos, nós iremos ver isso, como é necessário termos Cristo. Há sempre o perigo de pensarmos que o cristianismo é algo abstrato, é algo intelectual. Sim, é importante nós sabermos a teoria, sim, é importante termos o conhecimento, mas nunca devemos esquecer que a fé cristã lida com vida, lida com vivência. Devemos estar conscientes que o Evangelho em nós é o poder de Deus que nos modifica de tal maneira. A Igreja é viva, a Igreja é vigorante, é ativa. Veja, ela não é vivida de religiosidades vazias, que nós vemos em muitos movimentos religiosos. E nós iremos estar a ver neste livro de Atos dos Apóstolos isso mesmo. Não, a Igreja, nos filhos de Deus, vê-se mudanças radicais. Maravilhas. E uma dedicação verdadeira e genuína. A Igreja é viva. É poder. É vigor. E isso é-nos ilustrado muito bem aqui neste capítulo 3. Neste capítulo vemos a Igreja em ação. A Igreja encarando o mundo.
Vejam aqui, nós vemos os primeiros cristãos, vemos os filhos de Deus cheios do Espírito Santo. E eles estão se regozijando, orando e adorando a Deus com corações honestos e sinceros. Mas estes cristãos estão agora encarando o mundo. Como eu já vos disse, no passado vimos Pedro fugindo. Vemos outros se escondendo. Mas agora vemos estes cristãos encarando o mundo. E isso é algo que cada um de nós deve estar fazendo. A igreja deve estar no mundo e a igreja deve estar a ajudar o mundo, dando-lhe aquilo que ele precisa. O Senhor Jesus Cristo veio para ajudar homens e mulheres. Ele veio para salvar o que estava perdido. Diz a palavra de Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Já alguma vez sentiste em ti este sentimento de perda, de vazio, de que algo falta em ti, que esta vida é mais do que aquilo que nós vivemos? Meus irmãos, quem está em Cristo, a Igreja de Cristo, eles hoje sabem um propósito pelo qual vivem, para glorificar a Deus. E hoje a Igreja de Cristo é embaixadora, é administradora do trabalho que Cristo nos deixou para fazer. É a nossa tarefa. Vejam, foi a tarefa de Cristo, como nós estamos lembrados no verso 1 do capítulo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Vejam, Jesus, ele continua a trabalhar. Ele não está aqui. Mas ele está agindo através de nós, os servos escolhidos. Ele opera em nossas vidas. Agora a pergunta que se faz é esta. O que é que nós estamos fazendo para este mundo? O que é que nós estamos dando a este mundo? Vamos olhar então com atenção a esta passagem e nós vamos estar a centrar principalmente neste verso 6. No qual Pedro então se dirige a este homem aleijado de nascença, o qual estava-lhe a pedir esmola, e Pedro se dirige a ele: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nós começamos a nos aperceber de algo aqui tremendo. Nós vemos Deus, o poder de Deus agindo acima do conhecimento científico. A palavra de Deus é cheia de milagres. E por quem os milagres? Vejam, se nós estamos lembrando e se tu conheces a palavra de Deus, os milagres, eles são repetidos, eles são mencionados, são falados. Nós vemos nos evangelhos tantos milagres do Senhor Jesus Cristo e eles são designados como sinais, como provas. Algo que estava ali para ser dado a conhecer. Cristo Jesus, o Messias tinha chegado. E assim foi assim que o Senhor Jesus começou o seu ministério. Lembra de arrependei-vos porque é vindo o reino de Deus. O Rei estava presente. E, meus irmãos, quando Jesus ele efetuava milagres, o mundo tremia. Eles sentiam o poder de Deus. Irmãos, as pessoas que não acreditam em milagres, não acreditam em Deus. Porque Deus é o Deus dos impossíveis. Se Ele é capaz de criar todo este mundo, todo o universo e tudo aquilo que nós vemos e aquilo que não chegamos nem mesmo a enxergar, que está para além da nossa visão, apenas com as palavras, será que Ele não pode meter um homem aleijado de nascença a andar? E, meus irmãos, nesta passagem nós somos confrontados com um milagre. Temos aqui um milagre a acontecer. E vemos a administração e a função deste milagre, porque as coisas eram feitas com um propósito. E é interessante que nós podemos olhar para este milagre como um género de parábola. O que é que isto é? Vejam, tem algo a nos ensinar. Há algo aqui a ensinar à igreja. E há algo aqui a ensinar ao mundo. Vejam, este milagre, ele é real, ele aconteceu. Mas é um milagre com uma mensagem profunda. É a mensagem real do que é a ação principal da Igreja de Deus.
Do que é que nós devemos estar a dar ao mundo? Este milagre, como todos os milagres, são sinais, como eu já vos disse. Tem algo para nos ensinar. Algo para nós pregarmos. Tem verdades dadas a nós. E aqui neste milagre é-nos mostrado o que é a verdadeira igreja. O que é que ela deve estar fazendo e qual a sua função. E a primeira coisa que nós vemos aqui, e o que devemos estar a fazer como igreja, é dar a conhecer ao mundo a sua realidade, a sua natureza. Nós nos apercebemos aqui de um homem que é aleijado desde nascença. E, meus irmãos, nós devemos dar ao mundo, e esta é a mensagem que nós devemos dar ao mundo, que nós somos aleijados desde nascença. Diz Paulo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E, meus irmãos, este homem muito bem pode ser a representação da natureza humana. Todos nascemos também com um problema. Todos, sem exceção. Todos somos pecadores. A própria Maria. Porque nós olhamos para a palavra e vemos a oração de Maria clamando pelo Salvador. Como é que alguém que não tem pecado precisa de um Salvador? Todos pecaram. Todos. E destituídos estão da glória de Deus. Então esta é a primeira lição que nós temos aqui. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Que começa-nos logo a apresentar que algo está errado connosco. Todos nascemos do pecado. Lembras-te do que nos é dito, se nós formos para Romanos capítulo 5, no verso 12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Mais adiante, no mesmo capítulo, no verso 18, continua, portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Por uma só transgressão veio julgamento sobre todos os homens para a condenação. Em Adão, todos somos pecadores. Em Adão, todos morremos. Já que todos pecamos. Esta é a nossa condição. Nosso pai Adão, ele desobedeceu. Ele representava toda a humanidade. E todos nascemos pecadores. Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que faça o bem, diz Romanos, capítulo 3. Todos nascidos em Adão. Herdámos o pecado. Foi através dele que o primeiro pecado entrou no mundo. A consequência foi a morte para todos. Então olhem para o mundo. Crianças, jovens, adultos. Olhem para o Oriente, olhem para o Ocidente, para o Norte, para o Sul. Todos são pecadores. Todos. E este mendigo, aqui aleijado, é um retrato autêntico do estado da humanidade. Humanidade enferma, com necessidade de ser curada. E vejam outra coisa que nós vemos aqui neste texto, é a incapacidade deste homem fazer alguma coisa. E aconteceu que um homem, diz o verso 2, aleijado de nascença, estava sendo carregado para a porta do templo chamado Formosa. Ele precisava de ser carregado para chegar àquela porta. Todos os dias alguém tomava a responsabilidade de pegar naquele homem e pô-lo ali à porta para que ele pudesse pedir esmola para obter dinheiro para comer. A sua incapacidade. Aleijado de nascença. Ele não podia fazer nada. Ao longo destes anos não conseguiu fazer nada. E, meus irmãos, a palavra de Deus nos fala acerca da incapacidade do homem salvar-se a si próprio. O Evangelho de Deus nos revela isso mesmo.
a incapacidade do homem se salvar, de se justificar, de estar justo diante de Deus. O pastor e autor A. Ironside contou acerca de um recém-convertido, alguém que foi salvo por Cristo. E ele deu testemunho na igreja como Cristo Jesus o salvou. Com alegria no seu coração, o homem relatou como ele tinha sido liberto de uma vida de pecados. E ele prestou ao Senhor toda a glória, tornando claro que ele não tinha feito nada para merecer a salvação. E a pessoa que estava conduzindo a reunião não apreciou completamente a verdade de que a salvação é apenas por graça e fé. Sem obras. Porque hoje em dia as pessoas pensam, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar a salvação. Eu até não sou má pessoa e vou para o céu. Mas lembrem, todos pecaram e destituídos, separados, estão de Deus, da glória de Deus. E este homem reconheceu isso. Mas parecia que aquele que estava conduzindo a reunião não tinha entendimento acerca disso. Por isso então se voltou para o homem e disse, parece estar a indicar que Deus fez tudo por si quando o salvou. Não fez a sua parte para Deus primeiro, você? E aqui o recém-convertido deu um pulo e disse, oh, sim, fiz. Durante mais de 30 anos, fugi de Deus à velocidade que os meus pecados me puderam levar. Essa foi a minha parte. Mas Deus saiu em meu encalço e apanhou-me. Essa foi a sua parte. Meus irmãos, isso é o Evangelho. É uma demonstração clara do amor de Deus para pessoas que fogem de Deus. E Deus vai e nos acolhe. Vai e nos chama. Vai e diz, levanta-te e põe-te de pé. Somos salvos pela graça e apenas pela graça. Nada podemos fazer para merecer a salvação. Nada. E este é o estado da humanidade. Doente, enferma, perdida, morta em delitos e pecados. E precisa de alguém que lhes traga vida. Ora, a atitude que vemos aqui no homem é a imagem também do homem, do ser humano. Vejam como é que o homem se chega aos apóstolos. E pede o quê? Pede uma esmola. Verso 3. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Vejam, o homem foi pedir algo que os apóstolos não poderiam dar. Estes homens estavam sendo perseguidos, maltratados, tinham trabalho, tinham dificuldades. E vejam, este homem estava pedindo aos apóstolos algo que era errado. Vejam, o mundo tem chegado à igreja também pedir por aquilo que a igreja não pode dar. O homem espera da igreja coisas erradas. Veja, muita gente quer coisas da igreja que ela não pode dar. Embora muitas igrejas que não são mais do que igrejas de Satanás, com as suas artimanhas, tentam persuadir as pessoas com aquilo que elas querem, prometendo que terão e depois não chegam a alcançar. Nós vemos este evangelho da prosperidade, este evangelho da cura, o evangelho de que tudo está bem, nada corre mal na tua vida, com Deus ao teu lado. Não tens problemas, não tens aflições, tens sucesso na vida. O Senhor Jesus, no mundo tereis aflições. Estava ele a mentir? Não. Assim como perseguiram, disse ele aos seus discípulos, irão-vos perseguir a vós. O problema é que o mundo pede à igreja aquilo que a igreja não pode dar. E o problema é que muitas igrejas estão dando ao mundo aquilo que o mundo não precisa. Vejam, este homem queria uma esmola, queria dinheiro. A igreja não existe para satisfazer prazeres carnais, não. Vejam, Pedro disse, olha para nós. Verso 4. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse, olha para nós. Eles não tinham aquilo que o coxo pedia.
E, meus irmãos, nós devemos ser capazes de chegar ao mundo e dizer assim: nós não temos isso que vocês querem. O mundo espera coisas variadas dos cristãos. Se Deus existe, eu espero uma vida facilitada. E nós não podemos prometer isso ao mundo. Como eu já vos disse, Jesus disse, no mundo tereis aflições. O mundo quer riqueza. E nós sabemos que os cristãos, ao longo da história, têm mostrado que são mais cristãos pobres do que ricos. O mundo procura positivismo. Tudo vai ficar bem. É ou não é? É o slogan lá fora. E procuram em Deus um hospital. Vemos o mundo gritando à igreja: vocês podem nos ajudar com isto? Dê-nos uma esmola. Eles fazem o mesmo papel que o coxo. E a resposta da igreja deve ser a mesma resposta do apóstolo Pedro. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. É isto que devemos estar a dar ao mundo. Esta é a imagem do cristão, é a mensagem do cristão. Vejam, a igreja tem a resolução para a paralisia do mundo. Assim como nós vemos aqui que Pedro e João tiveram a solução para o coxo. Vejam, a esmola não era o que o homem precisava. Ele precisava de ficar curado e foi isso que os apóstolos, em nome de Jesus Cristo, lhe deram. Que maravilha! E vejam, a esmola seria necessária para comer. Mas no momento em que o homem se levanta, o que é nos dito? Entrou com eles no templo andando, saltando e louvando a Deus. Ele, se calhar, ia chegar ao fim do dia já sem receber esmolas, porque agora estava de pé. Mas essa já não era Não. É a minha alegria é estar curado. E, meus irmãos, aquilo que preenche, aquilo que dá satisfação ao mundo, não é as coisas deste mundo, porque elas passam, elas têm um fim. Aquilo que preenche o coração do homem é Deus. É Jesus Cristo. O mundo está paralisado em pecado. E vejam, e o mundo não precisa de entretenimento, de igrejas mundanas. O mundo não precisa de palmadas nas costas. O mundo precisa de ser curado da doença do pecado. Precisa de ser confrontado com a rebeldia que eles têm diante de Deus. Todos nós éramos assim. Se hoje estás em Cristo, tu amas a Deus. Mas outra hora eras rebelde, eras inimigo de Deus. Essa era a nossa natureza. Estávamos desviados, separados do amor de Deus. Mas Deus veio até nós e diz: levanta-te e põe-te de pé. O mundo precisa de ser lembrado que só Deus pode os pôr de pé. Então como é que nós fazemos isto? Nós, igreja, nós cristãos. Nós devemos dar ao mundo Cristo. Nós devemos falar de Cristo. Em nome de Cristo. Hoje nós temos pessoas em igrejas, não é? Em seu próprio nome. Eu faço isto. Levanta-te. Não são mais do que igrejas de Satanás. Em nome de Cristo. Jesus Cristo, Deus encarnado, o Filho de Deus, que viveu no mundo, que morreu, que ressuscitou para salvar o homem dos seus pecados. É isso que nós devemos estar a dar a conhecer ao mundo. Então deixemos então de dar ao mundo o que não é importante. Esta bondade dissimulada em dar um pacote de arroz, ou que seja do que for, e na verdade não nos preocupamos com o próximo.
preocupamos com nós próprios. Não é que não devemos fazer isso. O mal está nos nossos intentos e desejos do coração. O cristão, quando faz alguma coisa, não é para a sua glória, é para a glória de Deus. E o problema destes últimos 2 séculos, o século XX e o século XXI, é que a igreja, dita cristã, tem dado ao mundo o que o mundo está pedindo. Prazeres físicos, esperança física, promessas de riqueza. Nada disso. A igreja existe somente para dar Cristo. A salvação vem de Cristo. Mais à frente, no capítulo 4, e nós iremos chegar lá, no verso 11, novamente o apóstolo Pedro, juntamente com João, que estão no Sinédrio, eles dizem estas palavras, novamente falando de Jesus. Essa era a sua única mensagem. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E vejam agora, ele diz, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não possamos substituir o Evangelho por outra coisa. Muitas coisas já foram substituídas por Jesus Cristo. Vejam, somente Jesus salva. Não há salvação em nenhum outro. Muitos servem muitos senhores, mas somente um Senhor que nos liberta do pecado e da morte. Jesus Cristo. Muitos dizem que há muitos caminhos que levam a Deus, mas o próprio Jesus disse, eu sou o caminho. Ele é o único caminho. E ele diz, ele é a única verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Salvação existe somente em Jesus. Salvação não é achada em mais ninguém. E Pedro, ele indicou a este homem paralisado, aleijado de nascença, a solução para o seu problema. Jesus Cristo. O que é-nos mostrado aqui a nós, cristãos, povo de Deus, igreja de Deus? Vejam, nós não somos um alívio temporário. A igreja tem nela a mensagem que cura perpetuamente. Uma cura que é efetiva e essa cura é Cristo. Jesus Cristo nos salva para sempre. Foi isso que aconteceu. Meus irmãos, este milagre aqui é um convite. É um presente de Deus. Deus dá-nos vida e Ele dá-nos logo. Então Pedro lhe disse, não tenho prata nem ouro. O que vale nós chegarmos às pessoas e dizer que vai ficar tudo bem e que até possa vir a ficar tudo bem. E essa também é a nossa esperança e essa é a nossa oração para que este tempo possa passar. Mas, meus irmãos, isso não nos deixa em desânimo. Não afeta a nossa caminhada e a nossa segurança. Porque nós temos fé em Deus. E a nossa fé não está enraizada nas coisas e nas circunstâncias desta vida. Ela não se abala com o melhor e com o pior. Com o muito e com o pouco. Os nossos olhos estão fixos, não nas coisas e nos prazeres deste mundo, mas os nossos olhos estão fixos no autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus.
Ele é a nossa alegria. Ele é o nosso gozo. Ele é o nosso tesouro. Não precisamos de esmolas. Precisamos de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos de falar ao mundo que a maneira como eles têm vivido, e a história nos tem ensinado isso, e a palavra de Deus nos revela isso mesmo, de tempos a tempos, Deus traz sobre o mundo a sua ira. Mas uma ira que vem acompanhada com graça e com misericórdia. Porque é Deus dizendo ao mundo: voltai para mim. Talvez hoje estejas aqui e tenhas vivido toda a tua vida afastado de Deus. Deus está falando ao teu coração. Arrepende do teu pecado. Porque é isso que te separa de Deus. Chega até aos pés de Deus. Em Cristo há salvação. Por isso Paulo diz: em nenhum outro há. E não há salvação em nenhum outro. Porquê Jesus Cristo? Porque Ele veio fazer aquilo que nos era impossível a nós. Ele veio para pagar o preço dos nossos pecados. Deus é um Deus justo e todo o pecado ele tem que ser castigado. E o que Jesus Cristo ele vem nos representar a nós. E o castigo que nos era merecido, Ele levou sobre Ele. Diz Isaías que o Pai teve prazer em moê-lo. A cruz ali, aquele momento. Para quê? Para que agora eu, tu, qualquer um de nós, em Cristo, pudéssemos ter o favor de Deus. Em Cristo somos salvos. Porque os nossos pecados foram levados por Cristo. Ele levou o nosso castigo. Mas Ele, como viveu sua vida justa, santa, sendo Deus encarnado, somos lembrados, como Pedro me disse lá, aquele que ressuscitou não ficou. Vocês, diz o verso 23 do capítulo 2, e ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós os matastes, crucificando pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Porque é que faz com que Pedro continue agora com esta disposição? E de chegar diante, seja de quem for, e falar somente de Cristo. Estar em Jerusalém, no mesmo sítio que os quiseram prender. Onde é que eles se esconderam no passado. Mas agora, com toda esta revelação que já tinham da pessoa de Cristo, nada os fez parar. Porque Cristo é a salvação. Eles sabiam a quem queriam. E por isso eles ofereceram somente Cristo a este homem. E é o que o mundo precisa. É o que tu precisas para estares bem com Deus. Não tem prata nem ouro. Talvez tenhas ido à igreja já no passado. Ou estejas a ir à igreja no momento. E estejas a procurar, não Cristo, outra coisa qualquer. Só Cristo pode preencher o vazio que está no teu coração. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Meus irmãos, nós temos o Evangelho. E como eu já vos disse, e Paulo assim o manifestou, é o poder de Deus para a salvação, capaz de transformar o homem. Não estejamos a dar ao mundo aquilo que ele não precisa. Hoje toda a gente quer ser politicamente correto. As pessoas ficam ofendidas se lhes é dito: fizeste mal. Não é assim. Deves viver assim. Não. Hoje também já se diz, não se pode dizer um não a uma criança. Meus irmãos, a verdade, ela sempre e sempre trouxe a libertação. E Cristo é a verdade. Se deixarmos de falar de Cristo,
este mundo está perdido. Continuemos nesta caminhada que Deus tem dado a nós, enquanto estivermos neste mundo, de falar de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Sim, Pai, Tu és aquele que nos traz vida. Nascemos enfermos, em pecados. Nossa natureza, Senhor, é esta de rebelião contínua contra Ti. Não há quem Te busque, nem um sequer. Todos se desviaram, extraviaram como ovelhas. Mas Tu, Senhor, és o bom pastor. Tu, Senhor, nos resgatastes, nos tomastes, nos salvastes. Tu dissestes em Tua palavra, Tu és um Deus amoroso. E nós estamos gratos, Senhor, pelo Teu amor. Pois lembramos, Senhor, como Teu Filho, diante da morte de Lázaro, quando todos choravam pela sua morte, diante daquele túmulo, Jesus disse: Lázaro, levanta-te. Esse é o mesmo Cristo que fez levantar também este paralítico de nascença. E Tu, Senhor, nos falas a nós que é em Cristo que nós temos vida. Obrigado, Senhor, por este plano de salvação maravilhoso. Tu possas fortalecer os Teus filhos para que eles, Senhor, jamais possam desfalecer. Que as Tuas palavras para a humanidade seja Cristo, somente Cristo. Nossas experiências de nada contam para o mundo, porque não é as nossas experiências que salvam. Nós temos irmãos, Senhor, e sabemos, Senhor, que estão passando por momentos difíceis, mas continuam a ter a alegria da salvação. Nós não temos prata nem ouro. E, Senhor, não foi isso que Tu nos destes. Tu nos destes Cristo Jesus. Que seja o mesmo que nós possamos estar a dar ao mundo, a conhecer Jesus Cristo. Abençoa o Teu povo, a cada um que nos está a ver online, Senhor, que as Tuas palavras sejam de conforto e desafio para as suas vidas. Se hoje está aqui alguém que não Te conhece, Senhor, que Tu possas tocar em seu coração, que possa cair diante dos Teus pés. Tem misericórdia dos perdidos. Guarda-nos, Senhor, nesta semana que está a dar início, Senhor, para os que estão a trabalhar, Senhor, estão envolvidos com seus colegas e com outras pessoas, que os possas proteger deste vírus. Para os que estão em casa, Senhor, dá-lhes ânimo, para que eles, Senhor, possam continuar fortalecidos em Ti, Senhor. Senhor, que em qualquer lugar onde é que nós possamos ter o conforto da Tua paz, da Tua graça e da Tua misericórdia. Abençoa o Teu povo, pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a todos por o tempo que dedicaram a estar juntos a ouvir a palavra de Deus neste momento. Convido-vos a estarem connosco na próxima quinta-feira, às 19h30. Para aqueles que fazem parte do Facebook IES privados, diretos, nós vamos estar a passar. Se quiserem fazer parte, mandem-nos uma mensagem privada para o Facebook da igreja. De outra maneira, não iremos adicionar sem conhecermos tal pessoa. Mas ao domingo, este espaço está aberto para todos. E todos estão convidados a estarem connosco. Que Deus vos abençoe, que tenham uma semana maravilhosa. E espero estar convosco novamente, quer seja assim desta maneira, quer seja quando tivermos a liberdade de estarmos no nosso edifício, louvando e bendizendo ao Senhor. Um bom dia para todos.
Para aqueles que nos seguem pelo Zoom, e se quiserem agora beber um cafezinho virtual connosco, iremos estar ligados. Peço então a todos que continuem a orar por esta obra e por tudo aquilo que é necessário para que este ministério possa continuar. Nós estamos gratos pela vossa atenção, pela vossa generosidade e pelo vosso amor e pelas vossas orações. Que Deus vos abençoe. Até uma próxima.